Vamos começar mais um vídeo, né? Vou falar hoje sobre estilos fotográficos e também sobre fotógrafos reconhecidos mundialmente, né? Fotógrafos famosos. Deixa eu vir para o cantinho aqui para não atrapalhar a nossa filmagem. Ok, então vamos lá, pegar o nosso slide. Então, para começar, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu vou falar sobre 26 estilos, mas são os mais populares. Então, existem outros estilos além destes, mas assim, aqueles que são mais praticados eu vou apresentar aqui para vocês, né? E para que você pratique esses estilos, então assim, eu vou dar algumas dicas, assim, eu falo para vocês de como você pode até utilizar de uma forma rentável, né, a prática desses estilos, ok? E o que é mais interessante, o que é mais legal é que a liberdade que você tem de praticar esses estilos hoje em dia é bem maior, porque você tem a disponibilidade de utilizar um smartphone para poder praticar isso, né? É claro que para alguns estilos existem certas limitações, mas para outros você pode explorar de forma mais prática, né? Não existe problema nenhum em utilizar o próprio smartphone. Mas aí eu vou explicar para vocês como que você consegue praticar cada estilo, né? O que precisa, ok? E aí, né, você, por exemplo, pode adotar um desses estilos como uma forma rentável. Você pode seguir aquele estilo, se especializar, né, obviamente, se tornar cada vez melhor nisso. E aí, de certa maneira, com o reconhecimento do seu trabalho, você pode ter retorno financeiro. Okay? Obviamente, precisa ter a técnica, né? Mas assim, a parte chata disso tudo é que esse estilo pode te prender, né, te limitar, mas isso daí pode ser resolvido com você praticando outros estilos também. Mas muitas vezes quando você segue a tendência é manter esse estilo, né, de fotografia. Okay? Mas não é uma regra, é claro. Então vamos lá. O primeiro deles é a fotografia de retrato. É a fotografia mais comum, a gente pratica isso no dia a dia. Né? Hoje em dia você consegue com o seu smartphone registrar cenas do cotidiano, cenas de pessoas, de familiares, dos animais, e você consegue é, fazer um ensaio, né, em casa, sem problema nenhum, na rua, com os amigos e tudo. E profissionalmente, os fotógrafos eles registram celebridades em eventos, né, pessoas que estão aí em evidência. Claro que você tem que saber as técnicas fotográficas, principalmente para registrar pessoas, mas basicamente a fotografia de retrato ela é simples de ser praticada, ok? Então, assim, obviamente que é importante você sempre registrar, tirar foto da pessoa, onde você consiga registrar os traços da pessoa, as expressões faciais, né? Para poder conseguir o resultado de uma foto de retrato. E também utilizar as técnicas, como eu já falei, essa daqui da família tem um plano diferenciado, é um plano que ele é tirado de baixo para cima, né, mostrando o céu, então forma uma boa composição, uma boa iluminação, tem uma boa iluminação, um contraste de cores, bem interessante. Okay? E o próximo é fotografia de produtos, também é um nicho bem interessante, para o design é um nicho bastante utilizado. Né? É um tipo de estilo em que você pode fazer em casa, você pode montar um pequeno estúdio, você pode ter. Existem até tutoriais que ensinam você a fazer, trabalhar a iluminação artificial, né? Então, com baixo investimento, você consegue gerar uma boa iluminação para registrar os objetos, os produtos, que eles precisam ter uma boa iluminação para poder mostrar as texturas, o volume, para poder mostrar os detalhes, né? Isso aqui é importante para fotos de produtos. E aí, então, você pode trabalhar para empresas de marketing, publicidade, né?
Essas fotos vão para catálogos, para revistas, folhetos, para publicidade na internet, ok? É um trabalho que você pode fazer sem necessidade de estar lá no local, pode ser feito em home office, certo? E basicamente o uso da fotografia e de certa forma uma lente específica, mas também o smartphone pode fazer, claro, depende do smartphone, mas uma boa lente, até uma lente macro pode ser necessária, mas existem também macros que podem ser encaixados em forma de clipe no seu smartphone, né? Então, assim, dá para se atuar nesse nicho com um pouco investimento, mas tem que também ir atrás da técnica mais adequada, ok? Outro nicho é a foto de paisagem, é uma foto que não requer tanto investimento, caso você tire fotos específicas de planos específicos, né? Aqui é uma foto que todo mundo pratica, é uma foto de paisagem, todo mundo que viaja bastante gosta de tirar foto das paisagens, né? Nesse caso aqui, você precisa ter, dependendo da foto, você precisa de um certo investimento com alguns filtros, com alguns tripés, algumas lentes específicas, mas não é via de regra, né? E também você também pode ter que ter um pouco de determinação e até sorte, porque dependendo do local que você for, você pode encontrar uma condição de tempo que não é muito apropriada, uma iluminação ruim, né, muita nuvem, chuva, e aí aquele registro acaba não sendo da forma como você esperava. Existem situações de fotos de paisagens em que a pessoa tem que esperar um ano para que ela seja registrada, né? Porque aí depende da estação do ano, dependendo das condições climáticas, né? Depende da oportunidade de você estar lá. Então, assim, até para você fazer esse tipo de foto, você tem que estar ligado até a condições climáticas e a época do ano, as informações do local, né? Então, assim, tem que ter uma certa dedicação, ok? E um investimento, como eu falei, um investimento com algumas câmeras melhores podem ser necessários, mas nada impede que você, no smartphone, também você faça isso. Foto de alimentos, né, assim como foto de produto, é uma fotografia que é mais simples de se fazer, mas também requer uma boa iluminação, mas é um tipo de aplicação diferenciada. Hoje em dia tem pessoas que utilizam, que fazem fotos de produtos para poder divulgar e fazer parceria principalmente quem trabalha com influencer, que aí está no local e aí registra a foto daquela comida e troca por até mesmo a publicidade pelo alimento, ou então realmente tem um contrato publicitário com a parceria com aquele determinado local, né? Mas também as empresas de publicidade, elas também fazem fotos de alimentos. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês um vídeo que eu encontrei de como que você elabora fotos de alimentos para a publicidade, é bem interessante. Mas assim, tem essa questão de você tirar foto do local, da foto, da comida que você está ali, né, apreciando. E alguns equipamentos, alguns smartphones, por exemplo, já tem uma configuração que é chamada de foto de comida. É onde você seleciona o modo e ele automaticamente o smartphone ele configura tudo para ti, profundidade de campo, né, pela abertura do diafragma, a ISO, um alto um balanço de branco já apropriado para poder capturar melhor as cores, né? Então, assim, já é uma forma fácil de se tirar essa foto. Caso você queira se profissionalizar, você tem que entender como configurar isso manualmente, né? Para poder ter um resultado também bastante interessante, ok? Então, você pode se profissionalizar nisso, mas você precisa entender como que essa técnica ela é utilizada, como que essa técnica ela é realmente bem feita, bem praticada, certo? Outro estilo é a fotografia esportiva. Aqui a gente está falando de um nível mais profissional, que não é um smartphone que você consegue registrar cenas específicas de movimento, né?
Então, dependendo do esporte, o movimento é muito intenso, e aí você tem que ter equipamentos mais adequados. Dependendo da distância que você está, tem que ter uma objetiva mais específica, né? Dependendo do ambiente, você tem que trabalhar com uma câmera com sensibilidade maior, com velocidade de captura mais alta. Então requer realmente um investimento um pouco maior. Ah, mas eu posso tirar foto ali com o meu smartphone? Pode, mas é muito limitado. Dependendo do esporte e da cena que você vai retratar, ele é limitado, né? Mas tem smartphone hoje que fazem captura sequencial, né? Então, você consegue, dependendo de onde você estiver, do que está registrando, você consegue capturar sim aquela cena, né? Mas aí é um segmento da fotografia que você precisa investir. Você tem retorno financeiro bom, né? Mas tem que também ser um bom profissional. Fotografia de vida selvagem. A fotografia de vida selvagem ela é uma fotografia bastante específica, é rentável também, mas assim, quem pratica fotografia da vida selvagem corre risco também, vários riscos, precisa se dedicar, é uma prática onde você tem que transitar por vários locais, você tem que saber também onde se posicionar, em que você tem que ter um auxílio de uma equipe, de um bom equipamento, porque também tem situações em que você não pode se aproximar do animal, então precisa de objetivas caras e bastante de boa qualidade, né? Então, assim, é muito rentável, você ganha dinheiro, mas também são condições muito desafiadoras, ocorrem condições muito desafiadoras, né? Então, assim, são duas situações distintas. Você tem bastante perigo, mas também você tem um bom rendimento. Precisa-se um bom investimento também de ser um bom profissional. Aí. Fotografia macro é uma fotografia que é fácil de se fazer, mas ela é um fácil assim, você tem condições de praticar com seu próprio smartphone ou com um clipe que você adiciona, uma lente que você adiciona na frente do seu smartphone, mas você precisa ter uma percepção visual bastante aguçada, né? Então essa foto, por exemplo, para essa composição você precisa entender como é que seria, qual é a melhor maneira de expressar essa cena, entendeu? Então eu particularmente gosto muito dessa técnica. Ela é muito interessante porque você pode obter texturas diferenciadas e cores diferenciadas, então eu acho fascinante, né? Então, para conseguir resultados melhores, você precisaria de uma lente, né, macro e um equipamento com um sensor bastante sensível, né? Então, assim, para trabalhar com macrofotografia, é bom investimento num equipamento melhor do que além do celular, né? Então, assim, é uma expressão, é uma foto, é um estilo fotográfico que te permite uma expressão artística bastante interessante, ok? Então, dependendo dos resultados e da temática que você trabalha, você pode ter um reconhecimento bem expressivo. A microfotografia, né, é uma fotografia que registra coisas menores do que na macrofotografia. É uma fotografia que necessariamente precisa de um equipamento e de condições específicas, certo? Aqui você tem um uso de lentes de microscópio para poder conseguir registrar as imagens microscópicas, né? Óbvio. E então você precisa ali, por exemplo, de um suporte de microscópio, de lâminas, né, de micrótomos e outros equipamentos para poder conseguir ter resultados interessantes. Uma iluminação também adequada e também um equipamento adequado. Algumas câmeras com objetivos que acoplam no microscópio. E acesso ao microscópio principalmente, né? Aí também tem que ter suporte de pessoal técnico, de laboratório, que você precisa saber, até mesmo se você está
submetendo a um risco biológico, alguma coisa assim. E também manusear esses equipamentos, né? Que nem todo fotógrafo tem esse domínio, a não ser que se especialize. É rentável, mas eu não sei dizer para você até que ponto é rentável, se vale a pena, se tem demanda muito maior, muito grande para isso. Aí aqui, mais seguindo essa mesma vertente, a fotografia científica, ela transita pela microfotografia, mas a finalidade aqui é de divulgar as pesquisas científicas, né? Ilustração de livros, de material informativo, é uma forma de você divulgar as pesquisas científicas de forma muito mais fiel, né? A técnica da fotografia científica ela é bem específica mesmo. Você trabalha junto com uma equipe multidisciplinar. Não sei se é rentável, mas é uma área bem interessante. A fotografia de casamentos, eventos de maneira geral, é uma fotografia artística, assim, podemos considerar como sendo uma artística, mas é uma fotografia também de retrato, né? Fotografia do cotidiano, fotografia assim requer uma de certa maneira uma técnica, um conhecimento de técnicas também diferenciadas, um conhecimento de iluminação, um conhecimento você tem que entender quais são as cenas, né? Você tem que saber de que maneira que aquilo vai ser mostrado. O casamento tem, de certa maneira, um conjunto de imagens que devem ser mostradas, uma festa, um show. Você precisa entender de que maneira que você vai entregar o pacote para o cliente, né? Então, você precisa tipo roteirizar esse registro das cenas. Se vocês pesquisarem fotografias de casamentos ou até mesmo de descasamentos, existe ali uma série de fotos que fazem parte desse ensaio fotográfico, né? Então, assim, você precisa saber contar bem a história, você tem que saber identificar quais são os momentos certos, as reações das pessoas de maneira correta e registrar cada reação, principalmente não perder o momento, né? Que a pior coisa de uma foto de casamento é perder aquele momento em que está acontecendo o primeiro beijo, o que está acontecendo, colocar aliança no dedo ali, a esposa chorando, a sogra ali, né, os sogros todos chorando. Registrar esses momentos, se posicionar de maneira correta, não atrapalhar o evento, principalmente o casamento, entendeu? Então, assim, é um ramo que gera uma boa renda, mas as pessoas têm que ser muito bem a pessoa tem que ter muito conhecimento daquilo que está fazendo. Tem que ser para poder ter um bom rendimento, a pessoa tem que ter dom também, né? Mas tem que se especializar, tem que entender como oferecer esse serviço da melhor maneira possível. Além disso, também você tem que ter não oferece só as fotos, você tem que oferecer a mídia para aquilo. Vai ser um blog, um site, um impresso. Esse impresso tem que estar preparado. Quais são as fotos que vão estar, de que maneira que elas vão estar diagramadas ali. Então você pode diagramar ou você pode fazer parceria com um escritório de design, né, para fazer diagramação. Ou seja, você tem que oferecer um bom serviço para isso. E sozinho você até consegue, mas é importante que tenha uma equipe e também tenha bons equipamentos, com lentes apropriadas, com flashes apropriados, defletores, né? Então, assim, você tem que saber roteirizar isso muito bem, estruturar também muito bem isso, certo? Mas é uma área bem interessante. Fotografia infravermelha, eu sei que poucos conhecem, é uma fotografia bem específica, com equipamentos também específicos, mas assim como a macrofotografia, você descobre universos diferenciados, né? Você trabalha com cores diferentes, com tingimentos daquela cena que sem o infravermelho, né, para a gente comum, com o infravermelho você tem outras cores, outros elementos que aparecem no infravermelho que não aparecem ao olho nu. Então, assim, é uma outra realidade, uma outra dimensão.
né? Então, é uma prática que você pode explorar em termos de aplicação, ela é bem restrita, mas em termos artísticos ela é bem interessante, assim, tem resultados bem interessantes, certo? Então, pode ser que se interesse, mas desde que tenha os equipamentos adequados. Fotografia aérea antigamente era uma fotografia mais limitada. Você precisava ou estar voando com o helicóptero, ou você precisaria estar suspenso numa plataforma alta. Então, assim, gerava um certo custo para se obter esse tipo de foto. Mas hoje em dia, com os drones, esse tipo de registro ficou muito mais simples, né? Você precisa investir num drone ou alugar um drone, caso seja necessário, e fazer o registro da forma como você entender, né? No ângulo que você vai entender. Os drones são muito mais instáveis, são muito menos perigosos do que um helicóptero, ou até mesmo se você ficar suspenso lá em uma altura muito, né, elevada. Eu já tive a oportunidade de fazer um registro numa foto aérea numa plataforma bem alta, e aí eu tenho que subir vários andares e não tinha elevador, então foi bem cansativo. E o resultado foi maravilhoso, mas você tem que, de certa maneira, precisa submeter a isso. Mas com o drone, você escolhe a altura que você quer, você escolhe o plano que quer, você escolhe o ângulo que quer, você passa um tempo que for necessário até a bateria durar, né? A duração da bateria, você faz quantos registros forem necessários, com um custo muito mais acessível, né? Então, assim, hoje em dia dá um bom retorno, você pode fazer um ensaio de fotos aéreas e você pode ter resultados bem interessantes, né? Fotos aéreas que até o helicóptero não poderia, você hoje tem condições de ir, porque não é em todo lugar que um helicóptero pode estar sobrevoando. Então, assim, uma área, é um estilo bem interessante, desculpa. Fotografia em preto e branco. Ah, mas é uma fotografia que ela pode ser de qualquer temática. Pode. Você pode tirar fotos em preto e branco em qualquer temática. Alimento, não é aconselhável, mas pode. Né? Arquitetura, paisagem, pode. Mas o estilo preto e branco, ele tem o seu conceito, né? A gente vai ver um pouco mais a fundo, mas o estilo preto e branco pode estar em qualquer outro estilo que a gente está conversando aqui, né? Então, vale ressaltar que o estilo preto e branco foi o precursor da fotografia, né? O colorido surgiu depois. Então, assim, para que eu vou tirar foto preto e branco tendo fotografia colorida à disposição? É porque a fotografia preto e branco tem, né, a sua beleza, tem a sua essência, ela é diferenciada. A gente vai comparar mais adiante fotografias coloridas e a mesma cena em preto e branco, vocês vão entender como que a fotografia em preto e branco transmite a mesma mensagem de forma diferente. Então, o estilo preto e branco, ele é um estilo que causa uma certa uma magia, né? Tem uma mensagem diferenciada, ok? Fotografia de moda, fotografia de moda não é uma coisa simples de se fazer. É um mercado, né, bastante restrito. Não é qualquer fotógrafo que consegue entrar nos mercados da alta costura, né? Então, o fotógrafo tem que conseguir chegar num certo nível para poder tirar fotos das modelos mais famosas, estar nos locais onde os eventos são mais badalados. Requer uma certa prática. Olha, fotografia, basicamente fotografia de retrato, né? Fotografia convencional, fotografia de pessoas, mas precisa saber muito das técnicas de iluminação, das lentes, principalmente porque você pode deformar o corpo da modelo e a roupa usando a lente errada, até mesmo usando a profundidade de campo errada. A iluminação ela pode desvalorizar a roupa, então você tem que entender muito disso. Então você precisa de um investimento na carreira, na especialização, você tem que investir em equipamento. Dependendo do nível que você vai chegar, você precisa investir em pessoal, né, auxiliares ali ao seu redor.
se for praticar em estúdio, certo? Então, assim, você precisa realmente de uma boa dedicação e de um bom investimento para isso. Então, tem a fotografia de moda para a revista, fotografia estática, que você tem que saber como posicionar modelo para poder valorizar aquela roupa e tudo, as poses, né? E também precisa ter a foto que ela é de passarela, né? Que é em movimento, então com condições de iluminação variáveis e o movimento da modelo. Então, também tem essa questão. Então há que ter uma boa, um bom aprofundamento na técnica, ok? Fotografia erótica é uma prática também comum, mas vale ressaltar que a fotografia ela é erótica, ela não é pornográfica. É uma fotografia artística. A ideia é mostrar uma cena, é mostrar as curvas do corpo, não ser explícito, mas ser sensual, ok? Aqui tem que ter um comprometimento, tem que ter respeito, tanto com as pessoas que estão envolvidas, né? Quanto com a pessoa que vai ver a foto, não ser ofensiva, não ser algo que vai denegrir a imagem de ninguém, né? Então, é uma área bem específica também, mas pode ter resultados fantásticos. Tem pessoas que gostam, assim, pessoas que gostariam de ser registradas nessa situação para o seu íntimo, para o seu ali, né, para si mesmo, né? Mas também é uma foto que você pode usar profissionalmente, né? É uma área que você pode atuar profissionalmente. Ok? A próxima é foto de recém-nascido, ou conhecida como fotografia newborn. Ela também é uma fotografia, também conhecida como fotografia de retrato, mas aqui existe uma especificidade que são recém-nascidos, né? São bebês. E aí, assim como a fotografia erótica, você tem que também trabalhar todo um cenário, tem que ter matemática, tem que ter uma preparação, né? Só que o recém-nascido tem condições mais específicas, porque são crianças já onde você tem que lidar com a temperatura, não pode ser muito frio nem muito quente, dependendo da roupa que a criança vai estar, que o bebê vai estar, né? Então, assim, você precisa trabalhar isso muito bem, tem que ter um bom cenário, tem que ter algumas pessoas que auxiliam. É um investimento considerável, mas os resultados são muito bons. É um mercado que está crescendo, tem pessoas que estão entrando e estão conseguindo fazer trabalhos bem legais, tem rendimentos bem interessantes, né? Então, assim, é uma área bem legal. Aí você tem condições adversas, tem crianças que não dormem, tem crianças que choram, tem crianças que ficam com medo, aí você tem que saber lidar com isso. Tem o estresse dos pais, o estresse da criança. É bem difícil, mas também gera resultados bem interessantes. Eu vou falar mais adiante de uma profissional que é bastante reconhecida, né, que vocês devem conhecer também, mas é um trabalho muito legal, uma área bem rentável, como eu já falei, né? Fotografia de rua, né, fotografia que registra o cotidiano. É uma fotografia que ela conta uma história, mas não é uma notícia. Ela mostra uma realidade, ela mostra comportamento, né? Você precisa entender de técnicas de composição, né, para poder conseguir trabalhar uma fotografia de rua com acho que equilíbrio de cores, de luz, com as linhas da composição bem definidas, né? Então, assim, você consegue capturar ali condições humanas, você consegue contar histórias, comportamentos. Aí a diferença é que você tem que fazer com que isso seja de maneira sutil, né? Que você tem que tomar cuidado também, que é o tipo de registro que você está mostrando às pessoas. Se você não quiser se comprometer com direitos autorais, você não pode mostrar o rosto delas. Então, assim, tem algumas coisas que tem que tomar cuidado nesse tipo de registro, né? Então, assim, temáticas como ambulantes, crianças, grafites, concreto, comida,
São temáticas comuns, né, principalmente as pessoas com suas expressões e tudo, mas aí vale ressaltar, pessoas têm a questão dos direitos autorais, de imagem, na verdade, desculpa, ok? Então, assim, é um segmento muito interessante, dá um certo trabalho, você tem que estar disposto, dependendo da situação, você pode estar exposto até perigo, mas é muito interessante, traz resultados muito agradáveis. Fotojornalismo já é uma foto de rua, mas é uma foto de rua que conta uma notícia. É diferente da fotografia de rua anterior, né? Aqui você tem que notificar, noticiar, você tem que contar uma história que é relevante para a sociedade. Mas mais adiante a gente vai falar mais sobre fotojornalismo, então eu vou especificar mais as características e os tipos de fotojornalismo para vocês, entenderam? Mas são fotos que vão para algum meio de comunicação, como jornal, fotojornal, vão aparecer em noticiários, né? E aí você precisa saber registrar o momento certo. Você não precisa nem ter uma foto bonita, mas você tem que ter uma foto que, que retrate bem aquela notícia que está sendo dada. Então tem que ter um olhar bem aguçado, tem que ter um equipamento bom e tem que estar no local certo na hora certa. Aqui nós temos a foto documental, que ela conta uma história, que pode ser uma notícia, mas a finalidade é você documentar, né, você mostrar uma situação de uma certa realidade, mas que não necessariamente vai ser vai para um telejornal, vai para um veículo de comunicação, mas pode ser sim dentro de um livro, pode ficar lá registrando um determinado momento, contando um fato histórico. E a fotografia documental, ela faz com que você consiga mostrar várias técnicas fotográficas contando uma história que pode ter até uma sequência, né? Então, assim, vou mostrar mais adiante alguns fotógrafos que são reconhecidos na relação da fotografia documental e vocês vão entender como é que é essa questão de contar uma história, mas que não é uma notícia, mas sim um evento, né? um fato. Então, é uma área bem promissora. Você conseguindo fazer um bom ensaio fotográfico, você pode ter um reconhecimento e isso é muito bom. Fotografia de interior é uma fotografia que trata das formas dos ambientes. Dependendo do ensaio que você fizer, você pode trabalhar com posições muito interessantes, assim, como, por exemplo, essa escada. Ela traz um ritmo bastante envolvente, né? Trabalha com cores, com texturas. Ela não pode ser confundida com fotografia aqui nesse caso é uma expressão artística, né? Existe a fotografia para imobiliária, né? Você pode até tratar a fotografia de interior para divulgação, para fins mercadológicos no ramo imobiliário, mas não é esse o caso necessariamente. Pode ser, como eu estou dizendo, mas pode também não ser, você pode simplesmente registrar as formas do interior da arquitetura, né? Então, completando aqui, você tem, mais adiante, eu vou falar sobre foto arquitetura, mas tem o estilo da foto de estoque, que é fotos que é onde você tem bancos de imagens, então, são inúmeras as temáticas, aqui, por exemplo, a temática profissional da área de saúde, e aí você tem aqui uma situação de profundidade de campo pequena, né, mas o ambiente, a temática, ela faz parte de um contexto, e aí você pode ter uma série de fotos, para fins mercadológicos, são fotos para serem vendidas, ela pode ser um mercado rentável, mas você precisa ter uma noção muito boa de trabalhar bem iluminação, noção de composição, você tem que entender qual é a imagem que seria bem aplicável em uma campanha publicitária, né? Então, assim, tem que ter o feeling, tem que ter a percepção certa, ok? Aqui nós temos o estilo fotográfico que é a fotografia do tempo,
Diferente de fotografia de paisagem, aqui é registrada os fenômenos do tempo, como raio, chuva, tempestade de neve, tempestade normal, né, com chuva. E aí você vai atrás de situações extremas do tempo, tempestade de areia, tufões, tornados e maremotos. Você vai em busca da catástrofe ou do extremo, né? É uma situação bem tensa, você pode se submeter a algum tipo de risco. Precisa de equipamentos bons para tirar fotos de raio, não é qualquer câmera, nem smartphone. Precisa saber também como que registrar determinados tipos de cena, certo? Então aí nós temos situações extremas com equipamentos também que devem ser adquiridos para conseguir tirar a melhor cena possível. Então nós temos aqui fotografia astronômica, aqui a gente tem um campo bastante restrito, você precisaria ter necessariamente acesso a telescópios, né, a ambientes onde os equipamentos para se registrar isso são equipamentos bastante caros, então não é qualquer lugar que tenha um observatório, né? Então, assim, a ideia é registrar coisas que estão bem distantes do alcance da visão. Então, é bem limitado, pode se tornar até caro, mas tem um campo também que é bastante definido, que é a astronomia. Ok? Aqui tem a fotografia subaquática, são fotografias que você precisa realmente conhecer de técnicas de mergulho e ter equipamentos próprios, a pessoa que está usando um equipamento que tem flash, tem câmera específica, né? Então aqui é um investimento alto, mas se você conseguir gerar resultados bons, você vai ter com certeza um retorno financeiro bastante gratificante. Ok? Aqui, como eu falei, é foto arquitetônica, não é uma foto onde você procura expressar as linhas, né, mostrar as linhas arquitetônicas. Tem bastante utilidade para designers, arquitetos, empresas de leasing e investidores, mas também pode ser uma forma de expressão artística, porque você está trabalhando com composições de linhas. Você pode precisar investir em algumas lentes, onde você muda a perspectiva, né? Onde tem que alterar a perspectiva. Mas não necessariamente tem que se ter essas lentes para se ter alguns registros. As lentes são específicas para perspectivas, mas você pode não querer alterá-las e utilizar, como por exemplo aqui, essa perspectiva vista do plano, né? Contra plongé, o plano baixo, onde você tira fotos de baixo para cima. Ok? Obviamente tem que trabalhar bem a iluminação, a percepção, tem que trabalhar bem a composição fotográfica. Fotografia de longa exposição é uma pintura, né? Você pinta com a luz. Aqui, por exemplo, você tem a foto da cidade, onde passou ali provavelmente um ônibus, ou alguns carros e um ônibus. Mas assim, basicamente você trabalha com longas exposições. O obturador fica aberto por algum tempo para poder registrar a cena. Então, quando a luz está em movimento, ela sai riscando ali deixando um rastro naquele movimento que ela fez. Então, é uma fotografia artística. Ela faz com que você tenha resultados bem interessantes, né? Mas também pode ser uma fotografia comercial, dependendo da aplicação. Pode ser necessário o uso de alguns filtros, né? Principalmente para poder diminuir reflexos, mas pode ser também feito sem esses filtros, dependendo das condições. Ela é rentável desde que você consiga resultados bem interessantes e consiga divulgar o seu trabalho. Daí a gente encerra essa parte de estilos e aí para o próximo vídeo, o passarinho está anunciando que encerrou o vídeo de hoje, e para o próximo vídeo vamos trabalhar com fotógrafos renomados, falando sobre alguns desses estilos, né, mostrando alguns desses estilos. Não todos, mas alguns a gente vai conversar e eu vou mostrar para vocês, ok? Então, valeu pessoal, até o próximo vídeo, então um abraço.